Da paz de Jesus, São José esteja com você e com todos os seus. Muito boa noite a todos. Né? Como já divulgamos, né, há alguns dias, eu e o Celito hoje vamos fazer a live com o tema que provém, né, do lema pelo qual tenho nesse apostolado, que é Unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria. Enquanto isso, vamos esperar o pessoal entrar. Esperar o Celito entrar aqui, mandar a solicitação para ele. Celito já entrou, mandar a Salve Maria, meu irmão. Tá ali, salve Maria. Deixa eu organizar aqui. Voltou a internet aí, pelo visto, né? Voltou, cara. Tô te ouvindo bem. Voltou. Bem na hora. Oh, louvado seja Deus. Porque falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa live sem o Celito? Não dá. A da Modeja tudo bem, deu pra conduzir aquele dia, mas essa daí... Verdade, né? Tipo o Agostinho aparecendo aqui, ó. Aí, ó. Celito, sua transmissão tá travando um pouquinho pra mim. Eu não sei como é que tá para as outras pessoas aí. A minha tela? A sua tá travando um pouquinho, tanto sua tela quanto sua fala. Ah, deve ser minha internet aqui. Vamos tentar. Não, sem problemas. Celito, eu gostaria de começar essa live fazendo uma pequena oração. Vamos juntos? Bora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria, e pai davídico do Messias, bendito sois vós entre os homens, e bendito é o Filho de Deus, a vós confiado Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Será que melhorou aí? Celito, melhorou. Celito, por incrível que pareça, hoje está fazendo exatamente 1 ano do nosso encontro pessoal, que foi em Conselheiro Lafayette. É mesmo, hoje? Providencialmente, a live aconteceu. Poxa, que legal, meu. Que bom. Pô, conhecer você então... foi legal, né, meu? Eu te vi pela internet aqui, né, navegando pelo Instagram, vi um rapazinho falando de fé católica. Falei, rapaz, o que esse cara tá falando aqui, né, meu? E comecei a seguir, de fato, era um jovem muito, muito bem formado, né, sabendo ensinar. Então foi muito legal te conhecer pessoalmente aquele dia, foi bacana. Foi um encontro muito bom. E olha que providência, 1 ano. Foi muito bacana. Exatamente, 1 ano. E cá estamos. Então, te fiz o convite para poder participar dessa live, né, cujo tema é um pedacinho ali, né, o lema, a parte final ali do lema, do grande desejo do meu coração, e também é o
o que eu busco propagar aqui com esse apostolado, né? Que é unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria. Nesse quesito do unidos à Santa Sé de Pedro, eu busco tratar um pouco da importância e da tamanha compreensão que nós devemos ter de estar em plena comunhão com Roma, em plena comunhão com o Santo Padre e o Papa, e também, de uma forma direta, ou até mesmo indireta, em plena comunhão com o nosso bispo diocesano. Né? Por causa que, se não tivermos plena comunhão com a Igreja, com Roma, não temos a plena comunhão com Cristo, e não temos a plena comunhão com a Igreja. O próprio apóstolo São Paulo nos diz que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Não tendo essa plena comunhão, logo não somos Igreja, logo não fazemos parte deste corpo místico. Né? E a Jesus por Maria. Por que a Jesus por Maria? Por causa que é impossível haver uma verdadeira conversão se não tem essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Como o próprio São Luís Maria Grão de Montfort vai nos dizer, como o próprio documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, né, no parágrafo 64 em diante, vem a nos ensinar, como São Bernardo de Claraval, Santo Tomás de Aquino e tantos outros santos, que diz que é impossível o Espírito Santo agir verdadeiramente uma alma que não tem união com a sua divina esposa, que é a Santíssima Virgem Maria. O próprio São Maximiliano Maria Kolbe diz que todos os santos são obras da Imaculada. E assim, Santo Agostinho, né, por volta ali do século IV, século V, chamava Nossa Senhora de a forma Dei, ou seja, a forma de Deus. Ela gerou Jesus Cristo no seu ventre, e com ele, a partir disso, ela tem a missão e esse chamado de Deus para formar os santos para a sua igreja. Né? Então, eu queria, Celito, que você desse continuidade, né, partindo dessa premissa, partindo dessa frase inicial, unido com o Santo Padre e o Papa, com o nosso Bispo Diocesano e com a Igreja como um todo. Bom, nós vamos tratar aqui da frase que vai estar na lápide do Tales, entendeu? E se Jesus não voltar até lá, vai ser a frase do São Tales Maria Pascal, que vai ter a imagem dele, e embaixo vai estar essa frase, que é uma frase magnífica, né? É uma síntese aí do teu coração, daquilo que é o seu apostolado. Isso é bonito, porque isso é um chavão, vamos dizer assim, daquilo que você tem, de fato, gasto sua juventude, né? Você é um jovem, né, Thales? Gasto sua juventude, aquilo que você acredita, e eu sei que você, sendo jovem católico, às vezes, em um local que não tem tantas pessoas que têm o mesmo ideal que você, né? Claro que no Brasil inteiro tem, né? Mas às vezes é ruim ficar, às vezes, sozinho, né? Por isso que você é um vocacionado da comunidade Ignis, e se Deus quiser, um dia você vai vir morar aqui, né? Porque aí nós vamos estar juntos e você vai poder exercer esse chavão com muito mais eficácia, né? Bom, eficácia não, porque você já exerce isso, mas talvez com mais comunhão, né? Você, com certeza, tem as suas dificuldades aí, as suas lutas, né? Mas é um jovem que tem, de fato, feito um excelente apostolado, né? Eu sou um cara meio cabreiro com essas coisas, ainda mais com a questão de querer falar da fé católica, né? Então, você é um cara que, de fato, eu tenho uma estima grande, e eu gosto muito do seu apostolado. E eu espero que você tenha muito ainda que desbravar. Você é jovem. Nós logo vamos aposentar, vou dar minha carteira de trabalho para Jesus, e, né, alguém tem que assumir. Né? Você, o Renato, que está aí, ó. Eu vi que o Renan está por aí também, os nossos irmãos. Bom, deixa eu parar de elogiar o Thales, né? Senão fica ruim, né, meu? Fica ruim, né? Mas eu precisava dizer isso, porque de fato é bacana. O pessoal da comunidade até zoa, né? E aí, o Thales te pediu benção hoje, não sei o quê. Porque, pô, a gente de fato se tornou bastante amigo, né, cara? Então, e eu promovo mesmo o apostolado do Thales. Eu confio, e é por isso que eu tô aqui e nós estamos fazendo essa live juntos, né? Cara, essa primeira coisa que você falou, unidos à Santa Sé de Pedro, isso é a unicidade da igreja, né? A igreja é una. A igreja também é santa. A igreja é católica, né? Isso também está ligado à catolicidade da igreja, porque a igreja ela é completa. Una Santa Católica, e ela é apostólica, ela vem dos apóstolos, né? E tem a sua sede em Roma, né?
Então, estarmos unidos à sé de Pedro é estarmos unidos a essas notas que definem a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque hoje se ouve muito assim, Thales, né? Infelizmente. A realidade da nossa diocese é uma realidade assim. Eu já ouvi padres conservadores ouvirem, por exemplo, de um bispo, assim, não, mas essa não é a realidade da nossa diocese. Já conversei com padres que passaram por isso. Então é como se a igreja não fosse mais católica, apostólica, romana, né? Mas como se a igreja fosse católica, apostólica e a realidade de cada diocese, de cada região, né? Claro que existe uma cultura, uma forma, mas isso não nos separa da sé de Pedro. Não nos separa de sermos católicos completos, de nós existirmos como igreja unidos ao Santo Padre e Papa. Quem não está unido ao Papa não é católico. Quem não está unido ao Papa, quem não tem certa submissão ao Santo Padre, né? Quem não está com Pedro, não está com a igreja. Quem não está com Pedro, então, que funde a sua igreja, que comece a sua igreja. E aquilo que eu sempre falo, nós falamos já juntos isso, então vá ser Papa de si mesmo, entende? Exatamente. Nós precisamos estar unidos mesmo ao que a igreja ensina, crer em tudo que crê e ensina a igreja. E sabe o que é legal, Thales? Uma coisa bacana é que nós temos que fazer isso e pensar assim, até você que está nos assistindo aí, nós temos aí 40 mil pessoas nos assistindo já aqui online. Então, é importante o quê? Nós termos aquela submissão que Santa Teresa d'Ávila teve. Também submissão como Santo Tomás de Aquino teve. De dizer o seguinte, né? Santo Tomás, hein? Escreveu aquela obra magnífica e no dia que, na hora da sua morte, né? Ele pediu viático, né? E ele se debruçou no chão, começou a rezar e disse que ele submetia à autoridade da igreja tudo aquilo que ele tinha escrito. Santa Teresa d'Ávila também, né? Se eu falei alguma coisa contra a igreja, se eu escrevi algo contra a igreja, não foi por malícia, né? Não foi por malícia, foi por ignorância. E eu me submeto tudo à autoridade da igreja. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós somos leigos atrevidos de falar da fé católica. Porque isso antigamente, né, antes do Concílio Vaticano II, era impossível um leigo ensinar a fé católica. Era inadmissível isso. Exatamente. E ainda hoje, na verdade, a gente é pregador, né? Eu sou pregador. Mas esse termo pregador é muito novo, né? Porque quem tem o munus, o encargo de pregar, é o bispo. O bispo que ensina, santifica e governa. Então, o pregador por excelência é o bispo, né? Nós, então, Thales, somos atrevidos em ensinar a fé católica. Porque esse tempo é profético, vamos usar esse termo. É profético os leigos ensinando. Ensinando, como diz o Thales Maria Pascoal na sua frase da sua lápide, unidos à Santa Sé de Pedro. Então, quando nós nos atrevemos a ensinar a fé católica, nós devemos, então, a nossa inteligência, a nossa vida, a nossa alma, o nosso esforço deve ter essa submissão. Olha, se eu falei alguma coisa aqui que vai contra a igreja, mesmo que eu nem saiba, eu já me submeto e já me submeto à autoridade da igreja. Então, estar unido à sé de Pedro é isso. E, para complementar esse raciocínio, e você leva para onde você quiser, excelente o que você disse. Nós precisamos estar ligados ao bispo diocesano. Porque o bispo diocesano, ele é a presença do Santo Padre e Papa na diocese. Ele é o ordinário, né? Ele é o bispo local, né? E também o padre da nossa paróquia, né? A Ignis, Thales, não sei se eu te contei isso já, já conversamos sobre isso. Por mais que a Ignis, muitos padres da nossa diocese não nos via com bons olhos desde o início, né? Também nós éramos um pouco abusados no começo, mas a gente amadureceu um pouco. Uhum. Mas nós nunca ficamos sem a bênção de um bispo, Thales. Nunca. Desde o primeiro bispo, sempre nós tivemos autorização de um bispo para... O nosso baluarte, Santo Inácio de Antioquia, diz isso. Onde está o bispo, aí está a Igreja Católica. Então, e também nunca ficamos, sem um diretor espiritual. Nós temos sempre o Padre Leandro, que nos acompanha, é diretor espiritual da maioria dos membros da comunidade, confessor, mas sempre também um padre que o bispo designa ou o padre da paróquia. Então, nós sempre estivemos e queremos até a nossa morte. Eu disse isso para o bispo na missa de 10 anos da comunidade. Falei, senhor bispo,
Nós queremos sempre estar sob o vosso báculo. Nós não queremos ser ovelhas sem pastor. Nós estamos unidos ao Senhor, sob o seu báculo, e nós queremos nunca servir a Deus e a igreja fora da unidade contínua. Então é importantíssimo isso. Aqueles que não querem se unir ao bispo, se rebelam contra o bispo, na verdade, são os protestantes, né? Porque aí depois eles se tornam bispos, né? Porque aí cada um dá o nome de bispo para si mesmo. Imagine bispo Tales. Não, nem combina, entendeu? É porque nós somos, a não ser que o Tales vá vir padre, né? Vai saber. Mas, mas não dá. Nós precisamos ser católicos unidos à sé de Pedro. Perfeito, Celito. Perfeito. E é uma verdade pela qual vem do Evangelho. É uma verdade pela qual ela própria nos traz na Sagrada Escritura. Nós podemos pegar a Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, do versículos 13 ao 19. Jesus está na Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos, do dizer do povo, quem dizem que é o Filho do Homem? Alguns dizem, dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é João Batista ou algum dos profetas. Jesus olha para os discípulos e diz, e vós, quem dizeis que sou? Simão toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelastes isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu é Pedro. Ou seja, preste bem atenção nessa palavra, tu és Pedro, é o masculino de pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, perceba-se que, neste momento, nosso Senhor coloca sobre Pedro a autoridade e a fundação da sua igreja. A igreja nasce no Calvário, como o próprio Catecismo da Igreja Católica vem a nos ensinar. Mas essa fundação, e já essa promessa de que Pedro seria esse alicerce, seria essa base, seria esse representante verdadeiro de Cristo na Terra, né, após a sua ressurreição, como de fato esse é o papel do Papa. Tanto é que a palavra Papa em latim significa Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos. Né? Quem seria de fato essa pessoa para estar à frente das ovelhas do Senhor seria Pedro. E após Pedro foi São Lino, foi, enfim, né, outros papas. E o Papa, ele é de fato esse representante de Cristo na Terra. Ele é de fato o príncipe da igreja, né? Ele é de fato esse representante, não apenas, né, esse sucessor de São Pedro, mas também esse representante do Senhor em nosso mundo, em nossa sociedade, na nossa atualidade, né, que é o Papa Francisco. E é uma verdade pela qual inúmeras pessoas negam, dizendo que Constantino fundou a Igreja Católica, né? Mas como que Constantino fundou a Igreja Católica se antes da sua conversão, que se deu no dia 28 de outubro de 328, a Igreja já tinha 32 papas antes disso? É engraçado, né? O cara que fundou a Igreja tinha 32 papas antes disso. Vai entender, né? Mas guiando aqui por esse caminho, a outra coisa também que eu queria abordar nesse quesito da sé de Pedro é a importância pela qual nós devemos ter essa união, essa comunhão com o Santo Padre, o Papa, né? E quantas padres hoje em dia, quantas, enfim, inúmeras pessoas, e infelizmente trazendo aqui à tona esse fato que aconteceu, né, nesse último final de semana, esse aborto, né, que acabou acontecendo. Aí sim a gente pôde ver quem é católico e quem não é. Aí sim deu para tirar bem ali as conclusões de quem é o joio e de quem é o trigo, né? A Igreja, no Código de Direito Canônico, no cânon 1398, se não falha a memória, o próprio Papa diz que aquele está excomungado da Igreja. Aí o que a gente viu aí? Inúmeros músicos, pregadores, pessoas que até então a gente tinha como exemplos na fé, apoiando o aborto. Né, querendo colocar um erro como justificativa do outro, indo completamente de contramão à igreja. Como que uma pessoa dessa pode, digamos assim, né, ter essa união com a Santa Sé de Pedro? Né? E eu me deparei com algumas publicações que você fez, alguns comentários que me deram nojo de ter lido. Me deram nojo, simplesmente. Né? Enfim, não trazendo tanto esse assunto aqui para esse meio, né, mas a pedido até mesmo da Maju, que está assistindo a gente aí, ela falou, Thales, aborda um pouco também nessa live sobre a Inquisição.
por causa que, devido àquele aborto lá, as pessoas têm trazido a Inquisição para poder querer justificar, né, os erros da igreja como, digamos assim, uma forma de querer tirar esse pensamento de que a igreja é contrária ao aborto e tudo mais, e querer apontar os erros dos filhos da igreja, não o erro da igreja, porque a igreja é inerrante, a igreja é o próprio Cristo, a igreja não erra. E os nossos pecados, as nossas falhas não visam e não ferem a santidade da igreja. Para começa já por aí, né? E o que eu queria trazer aqui também, além desse quesito de negações e de essa, digamos assim, essa plena comunhão pelas quais não tem com a Santa Sé de Pedro, é propriamente não apenas a história da igreja, mas também um quesito da própria Sagradas Escrituras, né? As pessoas hoje em dia acham, como o próprio o padre Paulo Ricardo diz, né, que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, e não foi bem assim. As pessoas parecem que não entendem que no ano 382, a pedido do próprio Papa Damaso I, né, que pediu propriamente, né, Damaso, perdão, primeiro a São Jerônimo que traduzisse a Bíblia do hebraico, do aramaico e do grego para o latim, que é a versão da Vulgata, né? E no ano de 1226, Dom Estevão Longton, né, dividiu a Bíblia em dois cânones, Antigo e Novo Testamento. E São Pagínino, que é um judeu convertido ao catolicismo, ele dedicou 25 anos da sua vida na divisão das Sagradas Escrituras em capítulos e versículos, para facilitar a busca e facilitar a compreensão, até o estudo propriamente das Sagradas Escrituras. Aí, 10 anos antes, né, surgiu um traidor, um herege, um safado, um imoral, chamado Martinho Lutero, que, discordando de inúmeras verdades da fé católica, querendo que a igreja se dobrasse, né, às suas, de fato, às suas heresias, pelas quais ele propagava, fez suas 95 teses, firmando, por exemplo, a negação de Nosso Senhor na sua presença real na Sagrada Eucaristia, colocando Nosso Senhor, de fato, como um homem pelo qual assumiu a nossa humanidade, mas também conheceu o pecado, e cometeu o pecado com Santa Maria Madalena, com a pecadora caída, né, que alguns a tinham por nome de Miriam, e também com a samaritana. Então, ou seja, era tipo de coisas pelos quais o Lutero propagava nos seus sermões. Ele dizia que se você pecar, você pode cometer qualquer tipo de pecado pelo qual você quiser. Mas se você tiver fé em Deus, e se você ler a Sagrada Escritura, você vai ser salvo. Então, a gente nesse quesito já pode, né, tirar completamente esse quesito de que Cristo pede para que nem renunciemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e o seguimos. Né? E a cruz no Bíblia vai dizer a renúncia aos prazeres da carne, né? A renúncia ao pecado e a seguir a Cristo verdadeiramente. É como os apóstolos fizeram de maneira universal, e aí vem o nome católico em grego, né? Universal. Então, enfim, inúmeras coisas pelas quais a igreja teve de combater com o passar do tempo, e hoje a gente vê que é bispo contra o papa, é padre contra bispo, é uma confusão toda. Coisas que Nossa Senhora já profetizavam, né? Como em Garabandal, em La Salete, em tantos outros lugares, de coisas pelas quais, infelizmente, já iam acontecer. Dá continuidade aí, Celito. Vou falar o quê depois de tudo isso, né? Mas eu não vou retomar o que você disse, não. Só uma coisa só que eu queria falar, que senão vai que tem algum infiltrado aqui, né? O que o Tales disse aí do Lutero não quer dizer que está nas 96 teses dele, tá? Essa questão de Maria Madalena, isso não está nas 96 teses, tá bom? Está nos sermões dele. Sermões dele. Deu a aparecer que, né? Porque aí a pessoa fala, tá falando coisa errada, não tem nada disso não. Né? Os sermões dele tem coisa até pior, né? De Lutero. Eu queria, Thales, pegar esse gancho de tudo que você falou e dizer o seguinte. Quando Jesus ele multiplica os pães, eu lembro que ele atravessa o mar, né, que fica sozinho, caminha sobre as águas, na verdade, multiplica os pães, caminha sobre as águas e quer passar do outro lado do rio. O povo fica sabendo, né, e consegue chegar primeiro que ele do outro lado. Né? Claro que alguns desses aí queriam, na verdade, o pão. Né? Ele tinha multiplicado os pães, então queriam o pão. Né? E Jesus dá uma dura depois, inclusive, nesse sentido. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Quando Jesus chega do outro lado,
e ele vê a multidão que chegou primeiro que ele. Ele olha para a multidão e ele fala assim, ó, eu vejo como se eles fossem ovelhas sem pastor. E Jesus para, então, né? Talvez estava cansado, porque Jesus era humano, né? Deus e humano ao mesmo tempo, então ele devia estar cansado. O ser humano, né? Então ele olha e fala, eu vejo eles como se fossem ovelhas sem pastor. Um povo perdido. Um povo que não tinha catequese. E Jesus parou e falou, então eu vou ensinar. E Jesus, então, começa a ensinar para eles. É o que nós estamos vivendo um pouco hoje. Viu, Otávio? É o que nós estamos vivendo. Hoje, infelizmente, é muito precária a catequese. É muito precária as homilias, né? Algumas homilias. Não estou generalizando, pelo amor de Deus. Eu tenho muitos amigos sacerdotes que são sábios demais, né? Mas o próprio Bento XVI disse, né, que é terrível ter que suportar as terríveis homilias que hoje se fala de política apenas, de natureza, né? Vamos salvar as baleias, vamos salvar as tartarugas, vamos salvar as árvores, vamos abraçar uma árvore e ficar abraçado com ela, vamos cultuar a Pachamama. Então tem tudo isso hoje, infelizmente. Então é exatamente isso que está acontecendo. O povo se sente como ovelha sem pastor. Porque tá um bispo contra o outro, um bispo fala uma coisa, outro fala outra. Um padre fala uma coisa, outro padre fala outra. Então essa universalidade, essa unicidade da igreja, ela está machucada, ferida. Então as pessoas não sabem a quem recorrer. Cara, eu não consigo responder todo mundo. E eu respondo, viu? Eu demoro, mas eu respondo. O tanto de mensagem de pessoas perguntando sobre a fé católica. Esse negócio do aborto, meu Deus, né? Eu respondi para muitas pessoas. Eu até mandava o mesmo áudio para outras, porque dava para dar a mesma resposta. Porque as pessoas estão inseguras. Então, meu irmão, quem está inseguro deve, então, ir até Jesus, né? É um pouquinho aí o que o Tales fala, a Jesus, né? E depois por meio de Maria. Mas nós precisamos observar Jesus, né? O Papa, ele é o vigário de Cristo. Então, o Santo Padre do Papa, ele é a igreja visível. Quando a gente olha o Papa, na figura hoje do Papa reinante, o Papa Francisco, nós estamos olhando o vigário de Cristo. Quando o Papa senta naquela cátedra, né, é o trono de Cristo, né? Então ele está representando, é o representante visível da igreja. Então, minha gente, nós precisamos ter um profundo respeito, um profundo amor, profunda devoção ao Santo Padre. Tá? Isso não quer dizer que nós também papolatria, né? Não é isso. Mas o Papa, ele tem uma dignidade, né? Uma dignidade que é sobrenatural, minha gente, né? E nós precisamos estar unidos a ele. Os bispos, nós precisamos estar unidos a eles. E é claro, estarmos unidos àqueles que estão unidos ao Papa, né? Que está unido à fé católica. Porque eu não me uno àqueles que já desertaram da fé. Não me uno mesmo. E não há problema nenhum dizer isso, né? Porque um cristão é católico enquanto permanece no corpo, né? Decepado desse, torna-se um herege e o espírito não segue um membro amputado, vai dizer Santo Agostinho. Santo Agostinho. Então, ou você né, ou você está ligado, isso para nós leigos, para os bispos, para os sacerdotes. Então, essa confusão é que tem gerado nos leigos uma desconfiança total, porque, cara, como que pode uma multidão de jovens como essa apoiando o aborto, gente? E comungando todo domingo na missa? Não, me expliquem isso, por favor. Será que eles não sabem, né, que a igreja, porque se diz católico, nós precisamos crer como crê a igreja e ensina pra gente, porque Cristo foi quem ensinou a igreja. É o depósito da fé que nós estamos falando. Mas o porquê que essas pessoas continuam defendendo o aborto? Será que não existe uma catequese? Será que... tá entendendo? Então, esse é o povo hoje. É um povo que se sente... Eu me sinto assim, Thales. Muitas vezes. Né? Imagine as pessoas que nem têm formação, né? Muitas vezes, que estão sozinhas, nem vão à igreja, acham que a Eucaristia é um pão bento, que não se confessam frequentemente. Meu, isso é culpa dos padres. Isso é culpa dos bispos, que deveriam fazer isso com os fiéis, como Jesus fez, entendeu? Como Jesus fez. E o padre age na pessoa de Cristo cabeça. Eu não estou criticando, pessoal, vocês estão entendendo, mas eu estou colocando a responsabilidade aqui. Então, os padres devem olhar para nós, que somos povo de Deus, e gostam muito de falar de povo, enche a boca para povo. Nós que somos povo de Deus, olhar para nós e ver, cara, eles estão como ovelhas sem pastor, estão perdidinhos.
trazer esse povo, né, para os braços e catequizar, e falar de Jesus, levar a Jesus, falar dos sacramentos, ensinar o que é a missa, ensinar o que é a Eucaristia, né? Falar daquilo que é ideologia, não fazer parte da ideologia, não ter uma vida de ideologia, não ter uma pregação ideológica. Então é complicado. Nós vimos aí uma multidão de católicos, pseudo-católicos, né, de fachada, que diziam, não, eu sou católico, mas sou contra o aborto, mas... Gente, quando se falou mas, você já é um apóstata. Ou você quer como a igreja ensina, ou você funda a sua igreja, sai fora, não atrapalha, porque no fim dos tempos a igreja vai ser pequena mesmo. Tá entendendo? Então a igreja é pequenininha, é pobre, é sofrida, é crucificada como o seu fundador foi crucificado. Mas ela é pura. E ela é santa. Ela é pequenininha. Pouquíssimos. Viu? Nós não somos a maior religião do mundo jamais. Nós somos a menor. Porque muitos poucos batizados, de fato, vivem a sua fé de forma íntegra. Né? Caindo, pecando, mas levantando na luta no dia a dia. Então, a igreja é assim que vai acontecer. Já está acontecendo. Hoje está mais fácil, Thales, de ver o joio e o trigo. Né? E nós continuemos a rezar por essa situação, fazer penitência, como ensina Nossa Senhora, como pede Nossa Senhora. E vamos rezar. É o que nós... Rezar e ensinar a fé católica. É o que nós devemos fazer. Exatamente. E quando você falava isso, três coisas me veio à mente que eu acho que resume bem a sua fala. Primeira delas é uma fala de Nossa Senhora em Medjugorje, que falou que hoje em dia a maioria dos católicos são um bando de ateus, ou seja, está com o corpo, mas não está com a alma. Está na igreja, mas não crê naquilo que a igreja ensina. Nega-se tudo aquilo que a igreja ensina. Né? O que nós denominamos aqui na nossa live da mentalidade protestante em vários ambientes da igreja, os papas de si mesmo, as pessoas pelas quais criam a sua própria doutrina e aquilo pelo qual a igreja ensina que ela não quer aceitar, ela retira e preenche ali com o seu achismo. Né? E outra fala também é uma fala que um bispo disse quando colocaram Nossa Senhora Aparecida no carnaval, e o bispo falou assim que o Brasil é um país de batizados pagãos. Né? E uma coisa pela qual eu sempre falo aqui nos meus stories, sempre falo e sempre vou falar, existe uma diferença muito grande entre você ser católico e você se dizer católico. Se denominar como algo, você pode se denominar como aquilo que você quiser. Agora, ser verdadeiramente é diferente. É completamente diferente. Né? E eu e o Celito buscando trazer esse tema, gente, foi exatamente por essa questão dessa necessidade. Né? Como o Celito disse, as catequeses hoje em dia, infelizmente, são muito precárias, e eu reconheço isso, por causa que o conhecimento pelo qual eu tenho hoje é muito pequeno, mas é muito grande em vista do que eu tinha antes da minha conversão, sabe? E eu, cara, fiz a minha catequese completinha, certinha ali, mas não tive essa questão desse ensinamento, de fato, desse quesito de um pastoreio verdadeiro, onde se ensina a falar de Jesus, onde se ensina a falar da verdade, dos sacramentos. Né? Então, grande parte das coisas que eu adquiri hoje por conhecimento foi por busca pessoal. Por isso que eu acho que seria muito interessante se a igreja voltasse com a sabatina para as catequeses hoje em dia. Por causa que eu tenho certeza que se fizesse a sabatina, eu acho que poderia ali contar nos dedos quantos seriam aprovados e quantos não seriam. Né? Porque a igreja, de fato, hoje em dia, não a igreja, mas os filhos da igreja, de fato, hoje em dia, carecem do conhecimento verdadeiro. Né? Que ensinam-se hoje em dia, pessoas me mandam mensagem, às vezes, me compartilhando isso comigo, né, que se ensina hoje em dia feminismo na catequese, se ensina hoje em dia comunismo, se ensina hoje em dia que o casamento gay é algo bacana, é algo bonito, e que a igreja deve aprovar. Isso na sala de catequese. Né? De Páscoa, tapetes de Corpus Christi e tudo mais, tem símbolo da anarquia, símbolo do comunismo, escrito fora Temer, fora Bolsonaro, coisas do tipo. E tem isso hoje em dia, por parte de algumas pessoas pelas quais se dizem católicos. Né? Então, resumidamente, é aquilo que o padre Leonardo Wagner hoje em dia vai dizer, que dentro da Igreja Católica, nos dias atuais,
nós temos que lutar dentro da própria igreja para sermos católicos verdadeiramente. Infelizmente. Infelizmente. E o meio pelo qual vem, digamos assim, né, solucionando esse quesito é a Jesus por Maria, né? A total consagração, essa entrega total, esse abandono, né, nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. É interessante notar que quando São Luís define, né, essa devoção no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que é a mais perfeita das devoções que um cristão pode ter a Nossa Senhora, por causa que, sendo ela responsável por formar os santos para Deus, sendo de fato ela essa responsável por levar os santos na igreja, com esse abandono total, é como se nós estivéssemos falando assim: eu quero ser santo, porque esse é o meu chamado. É um chamado e é uma vocação universal de todo cristão. A santidade, esse chamado que nós recebemos no dia do nosso batismo. Mas com as minhas próprias forças eu não consigo. Então eu me entrego inteiramente a Jesus para que ele faça de mim, por meio da Imaculada, aquilo que ele diz a Santa Margarida Maria Alacoque: confiei-te ao coração da minha mãe para que ela te forme segundo os meus desígnios. E essa devoção, ela nos impulsiona verdadeiramente a viver esse chamado, a viver a santidade, né? Mas a viver não como nós queremos ou como nós entendemos, mas como a igreja quer, como a igreja ensina e como a igreja espera que vivamos. Isso é o mais interessante, né? E é tão bonito a gente pegar e ver, por exemplo, quando São Luís Maria Grão de Montfort ensinava, né, esse método como forma de evangelização, e pouco tempo depois, São Luís Maria Grão de Montfort morre, e acaba, anos depois, vindo a Revolução Francesa, que foi aí um estopim, né, e foi aí um ponto de partida para a criação de tantas outras coisas, como o comunismo, como o feminismo, enfim, contra ideologias pelas quais são totalmente contrárias aos ensinamentos da igreja. E dá para a gente ver perfeitamente que onde São Luís passou na França, ensinando essa devoção como método de evangelização, foi o lugar pelo qual teve mais número de mártires e pelo qual a fé se manteve mais firme. Então, ou seja, de fato, Nossa Senhora, ela deseja e ela espera que sejamos assim. De fato, em união plena com Roma, em união plena com a verdade, porque a verdade é o próprio Cristo. E nenhum mal prevalece sobre a verdade, e nenhum mal prevalece sobre a igreja, né? E nenhum mal prevalece sobre o próprio Cristo. Muito bom. Esses tempos que nós estamos vivendo, né, da total consagração, essa explosão da total consagração pelo método de São Luís, é profético. É profético, porque nós estamos, de fato, no fim dos tempos, né? Quando a gente fala de fim dos tempos, pessoal, é uma coisa complicada, né? Mas quando começa o fim dos tempos? O fim dos tempos começa quando Jesus ascende ao céu, tá bom, pessoal? Então, quando acontece a ascensão de Nosso Senhor, ali começa o fim dos tempos, tá? Então, é claro que hoje nós vemos aí muitos sinais, né, que Jesus mesmo disse e também que Nossa Senhora vem dizendo, né? E essa devoção a Maria, essa explosão da devoção, principalmente a devoção por meio do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís, é exatamente aquilo que Jesus disse. Jesus, ele pediu isso, ele falou por meio de Nossa Senhora: o meu filho quer que o mundo inteiro seja consagrado ao meu Imaculado Coração. Então, essa explosão é profética. É preciso, e eu gosto muito disso, eu gosto muito desse termo, né? É preciso implantar o reino de Maria, né? Para que venha o reino de Jesus, que venha o reino de Nossa Senhora. E as bodas de Caná, eu acho as bodas de Caná um texto maravilhoso. A gente vai meditar ali e vai tirar coisas até o fim dos tempos mesmo, se a gente meditar e ver aquilo que os santos meditaram. E as bodas de Caná, ela revela isso. Porque, bom, primeiro que as bodas de Caná, ela vai nos dar a prefiguração dos sacramentos também, né? Ali está Jesus transformando água em vinho, que é a Eucaristia, e tem 6 talhas, né, para ser enchido. Então, é o sacramento da Eucaristia que ordena todos os outros 6 sacramentos. Mas é bonito que a Santíssima Virgem está no casamento e Jesus depois vem chegando, né? Isso os santos ensinam que a Santíssima Virgem é o judaísmo, né? Uma judia,
é o judaísmo, e vem chegando Jesus, né, que é o Novo Testamento, né? Então a Santíssima Virgem Maria está preparando tudo para a vinda do Novo Testamento. Então já era isso lá nas bodas de Caná. Ela preparou tudo, ela preparou inclusive o primeiro milagre, que não era previsto ali, né? Jesus fala, não era a hora ainda ali, né, de Jesus se manifestar, de ter uma teofania ali de Nossa Senhora, mas por meio de Nossa Senhora, sim. Então, se nós queremos ser bons católicos, porque eu nunca vi bons católicos que não fossem marianos. Nunca vi católicos que amam a Eucaristia que não fossem marianos, né? O padre Júlio Maria de Lombardi, ele fala: quereis formar almas eucarísticas, então formai almas marianas, que vocês vão formar. E esse unidos à sé de Pedro, a Jesus por Maria, é uma analogia, né, ou uma interpretação, uma hermenêutica, que nós podemos usar o sonho de Dom Bosco, né? Aqueles que estiverem unidos à sé de Pedro, dentro do barco, junto com o Santo Padre e o Papa, vão encontrar, vão acorrentar a sua vida, vão acorrentar, ancorar a sua fé, a sua esperança, e também a caridade, ancorados em Jesus, na coluna da Eucaristia, e também ancorados na coluna da Santíssima Virgem Maria, Auxiliadora, auxílio dos cristãos. Então, se nós queremos ser bons católicos, se nós queremos dar frutos, nós precisamos preparar isso. Preparar a vinda de Jesus. Preparar que as pessoas têm que ouvir a palavra, ouvir a voz e saber que é o Senhor, né? Como que as pessoas vão saber reconhecer que é Jesus se as pessoas não conhecem nem a sua voz, nem a sua palavra, né? Então é preciso que a Santíssima Virgem Maria, com sua pedagogia, nos prepare para isso também. É por isso que nós precisamos ir a Jesus por meio da Santíssima Virgem Maria. Isso, gente, não tem nada de problemático, viu? Porque Jesus veio a nós, de fato, por meio dela, né? Então ele há de voltar também por meio dela, como ensina São Luís de Montfort. Então, se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida na graça, nós precisamos ser gerados no ventre de Maria. Nós precisamos que Maria nutra a nossa fé. Ela possa nutrir, que ela possa nos educar, que ela possa nos formar o nosso coração ao coração de Jesus. Para vocês que estão assistindo aí, a perfeição cristã é o quê? Em síntese, todos nós precisamos crescer na perfeição cristã, nós precisamos ser santos, né? Em síntese, o que é a perfeição cristã? É configurar o nosso coração ao coração de Jesus. Isso é uma boa síntese da coisa. Nós precisamos configurar o nosso coração ao coração de Jesus. E nós podemos fazer isso por meio do coração imaculado de Maria, né? Porque o coração dela é como o nosso. O coração de Jesus é um coração divino, né? O coração da Virgem é um coração como o nosso, mas é um coração imaculado. É um coração sagrado, é um coração santo. Então, este coração vai nos formar, vai nos ensinar. São Luís fala isso também no tratado, né? Vai nos gerar, né? Nós ficamos 9 meses na barriga de nossa mãe e fomos gerados para nascer para esse mundo. E aqui, nesse mundo, nós somos gerados no ventre de Maria para nascermos para o céu, para o sobrenatural. Naturalmente, ficamos 9 meses. Infelizmente, aquela menininha, brutalmente assassinada, não teve essa chance. Mas nós ficamos 9 meses no ventre de nossa mãe e nascemos para o natural. Agora, aqui, nesse mundo, meus caros, nós precisamos também entrar no ventre de Maria para nascer no sobrenatural. Esse é o caminho. Mais fácil, mais rápido, mais seguro, mais perfeito. Esse é o caminho para nós chegarmos até Jesus. Esse é o caminho, é um meio. Esse é o atalho. Então, por que nós vamos ter o orgulho, né, como Lúcifer, e dizer, não, eu não preciso, né? Eu não servirei. Não, nós precisamos da Santíssima Virgem. Então, ela quem vai nos educar. Quanto mais marianos nós formos, quanto mais nós amarmos Nossa Senhora, mais católico nós seremos. Não tem como. Os bons católicos, e há uma explosão de bons católicos, jovens católicos, né? Moças, né? Vejam a Maju que está por aí, moças que estão imitando a Santíssima Virgem, homens que estão imitando São José, né? E também imitam as virtudes de Nossa Senhora. Isso tudo é maravilhoso, gente. Devemos promover aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso. E a Santíssima Virgem Maria, ela é a grande pedagoga, tá? Desses tempos
para nos preparar para a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor, que não tardará. Viu, Thales? Vou tomar um tereré, falei. Perfeito, perfeito. Sem mais, né? Eu acho muito interessante, Celito, a pedagogia divina da Santíssima Virgem Maria, né? Que em suas grandes aparições ela sempre teve, né, esse cuidado de mostrar ao povo esse verdadeiro chamado de santidade mesmo, um chamado de uma vida de penitência, de oração, de busca aos sacramentos. Né? De fato, Nossa Senhora tem esse cuidado e esse desejo da salvação da nossa alma. E para a salvação da nossa alma é necessário que sejamos santos. Né? É necessário que renunciemos a nós mesmos, que tomamos a nossa cruz e que seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a proposta pela qual Cristo nos apresenta. Cristo, em momento nenhum, ele nos dá uma proposta gostosa, mas em todo momento Cristo diz, né? Se aquele que quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa do reino dos céus, esse há de salvá-la. E hoje em dia, a gente encontra dentro da igreja, dentro da igreja, mas não em comunhão plena com a igreja, porque esse não é o ensinamento da igreja. Né? Umas pessoas pelas quais trazem uma proposta de Cristo completamente falsificada, um segmento de Cristo de acordo com as suas próprias escolhas, de acordo com as suas próprias vontades, né? Eu gosto muito de pegar a oração do Pai Nosso e fazer uma crítica nessa visão dessas pessoas. Por causa que na oração do Pai Nosso nós rezamos, seja feita a vossa vontade, mas a nossa vontade muitas das vezes ainda prevalece sobre a vontade de Cristo em nossas vidas. Então como que a vontade de Deus vai se prevalecer e vai ser feita em nossa vida? Nesse quesito. Né? E não existe outro meio seguro, não existe outro meio oportuno, não existe outro meio mais eficaz, rápido e santo de irmos a nosso Senhor Jesus Cristo, senão por meio de Maria. Ah, mas Jesus é o único mediador. Exato, Jesus é o único mediador. Mas Jesus é o único mediador a quem? Ao Pai. E é o Jesus, mas é Jesus total. Não é apenas Jesus cabeça, é cabeça e membros, é a igreja. E Nossa Senhora, ela é essa pela qual gera a igreja. Ela é a nova arca da aliança. Nossa Senhora também faz parte da igreja, sendo ela esse meio oportuno e verdadeiro e mais eficaz de irmos a nosso Senhor Jesus Cristo como Ele mesmo quis vir a nós, e a palavra cristão significa isso, imitador de Cristo, nós devemos ir a nosso Senhor por meio de Maria. Né? E trazendo aqui também um tema pelo qual foi pedido que eu trouxesse, né, e já fica aí como uma forma de refutação às pessoas pelas quais querem confrontar, né, nós católicos hoje em dia, por sermos contrários àquilo pelo qual o mundo tem tentado colocar e implantar na nossa cabeça, na cabeça dos jovens, nos meios acadêmicos, em tantos outros meios, o quesito da Inquisição. Mas eu me recordo até mesmo que eu apresentei ano passado, esse ano? Não, ano passado, na verdade. Não, esse ano, se não me engano. Um trabalho sobre a Inquisição. E eu pude mostrar, foi muito bom eu ter pegado esse tema, né, que o tema, inclusive, era caça às bruxas, que eu pude colocar para fora uma coisa pela qual estava agarrada aqui há muito tempo, né, que era o quesito, de fato, onde as pessoas buscam inocular a igreja e buscam colocar, de fato, esse ódio, esse repúdio com erros pelos quais os filhos da igreja cometeram e aumentando, assim, infinitamente mais de coisas que simplesmente não aconteceu. A Inquisição, para aqueles que não sabem, ela foi um tribunal jurídico que foi criado pelo Papa Gregório IX em 1231, mas ela tinha como objetivo principal acabar com a heresia, né, que estava predominando ali naquele momento, que era a heresia dos cátaros. Os cátaros, eles eram uma seita herética pela qual teve, né, a sua, digamos assim, o seu principal meio de crença, uma heresia que partiu do século V, chamada heresia, até anotei o nome aqui para não esquecer, que era a heresia, peraí que eu vou achar, maniqueísta, onde eles diziam o seguinte, que toda a matéria é ruim. E já dizendo isso quesito que toda a matéria é ruim, é pecaminosa,
é algo pelo qual não é de Deus, eles já negam de cara, logo de cara, os 3 primeiros capítulos do Gênesis, né? E assim, negando esse quesito da matéria como algo ruim, como algo pelo qual não provém de Deus, negavam a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um dos 2 grandes mistérios da fé católica, né, que na verdade são 2. Unidade, trindade, encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Negavam a presença real de Jesus na Eucaristia, né, que Jesus jamais se faria presente na matéria do pão e na matéria do vinho. Então, ou seja, negavam diversas e diversas coisas em relação à fé católica. E outra coisa, Celito, uma coisa assim até bem forte, né, que eles buscavam fazer nesse quesito da matéria, era tirar a crença dos católicos nesse quesito de as imagens sacras, de querer até mesmo, né, de destruir, não querer somente, mas também de destruir as igrejas. E uma coisa pela qual eles faziam, assim, quando se deparavam, era que, sendo a matéria algo ruim, né, sendo a matéria algo de fato da perdição, quando eles encontravam mulheres grávidas, uma das formas pelos quais eles tinham de querer combater a matéria, né, era de enfiar uma espada no ventre de uma mulher grávida e assassinar o bebê e também assassinar a mulher. Né? Então, enfim, a igreja durante 50 anos, ela fez exatamente aquilo que Deus Pai fez com o seu povo. Enviou missionários, enviou padres, enviou pessoas de fato para poder mostrar a verdade. E um deles foi São Bernardo de Claraval, que ficou assustadíssimo com as coisas pelas quais ele se deparou. Né? E durante 50 anos a igreja tentando ter esse diálogo, né, com esses hereges, que são pessoas assim que tinham uma mentalidade completamente deturpada acerca da igreja, dos ensinamentos da igreja, da doutrina católica. Né? Mas até que chegou um ponto onde a igreja pegou e falou, não, agora não dá mais, agora esse quesito vai ser por conta nossa. Nós vamos julgar e vamos ver o que de fato é errado e o que não é. O interessante é que eu fui visitar uns amigos meus esse sábado, em Congonhas, e durante a conversa lá com o tio de uma amiga minha, ele começou a falar algumas coisas. Ah, mas a igreja fez isso. Eu falei, não, peraí. Você está falando desse quesito da Inquisição, que a igreja fez isso, que a igreja fez aquilo. Os pecados dos filhos e filhas da igreja não competem a nós. Não fere a santidade da igreja, como iniciei a live dizendo. E outra coisa, você está falando que a igreja fez isso, fez aquilo. Você já leu um livro chamado Le Inquisitione, feito a pedido de São João Paulo II, com os 30 maiores historiadores da época, para poder estar falando que a igreja fez esse tipo de coisa na Inquisição? Não, nunca li. Então como é que você está afirmando uma coisa pela qual você não conhece? A conversa, nosso diálogo começou assim, mas depois a gente se entendeu lá no meio ali da conversa ali. E é uma coisa pela qual, hoje em dia, as pessoas não percebem também que depois da Inquisição Católica, e aí, né, que vem de fato assim o grande boom, né? Teve 3 tipos de tribunais da Inquisição. O primeiro criado foi a Inquisição Católica. E a primícia para ser julgado pelo Tribunal da Inquisição Católica era ser católico batizado. Segundo tribunal era a Inquisição Civil, a Inquisição Real, que era feita pelo rei. Tinha como sua primícia julgar crimes cometidos no reino, né? Mas depois acabou se deturpando, acabou até mesmo querendo julgar quesitos de fé. E, por fim, o Tribunal da Inquisição Protestante. Aí a pessoa não sabe dessa distinção, junta tudo no mesmo balaio ali e fala, foi a igreja que fez isso. Atribui instrumentos pelos quais nem existiam na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, que às vezes nem na Europa mesmo tinha determinados instrumentos, atribuindo como instrumentos de tortura, o Tribunal da Inquisição. Por exemplo, tem até um monumento que foi criado que é a cadeira de pregos, e hoje em dia as pessoas falam que foi um dos instrumentos criados, né, como forma de tortura na Inquisição. Então, enfim, né, vai entender a cabeça desse povo. E outra coisa aqui que eu queria trazer é que a importância pela qual nós devemos ter com o Santo Padre o Papa, com a Igreja, com o nosso Bispo diocesano, com o nosso pároco, dessa comunhão plena e verdadeira com o ensinamento da Igreja, com a doutrina da Igreja, ela, de fato, nos traz e nos remete, né, aquilo pelo qual
São Francisco de Sales diz que Jesus, a igreja e o Papa são um só. Tendo essa plena comunhão, tendo essa plena certeza, e indo, né, em comunhão e pela formação de Nossa Senhora, para que assim possamos verdadeiramente anunciar o Evangelho no poder e no fogo do Espírito Santo, defender Cristo e sua Santa Igreja, e se preciso for dar a vida por ela. Para que assim conquistemos, pois, almas, corações e o mundo, unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria. E creio que aqui a live se conclui. Aí você terminou com chave de ouro, hein? Bonito, hein? Muito bom. Legal. Eu acho que foi. Falar da Inquisição em alguns minutos até meio perigoso, né? Mas acho que você falou bem bacana aí. Só uma coisa, pessoal, viu? A Santa Inquisição, as pessoas preferiam ser julgadas pela Santa Inquisição do que pelo Poder Civil. Então, esse negócio aí de que não, tiveram inquisidores que foram abusaram da coisa, mas a Inquisição, inclusive muitas vezes eram se queimado bonecos no lugar da pessoa, né? Então, a Inquisição das Bruxas de Salem, em 300 anos, acho que foi condenada a 14 bruxas, entendeu? A Inquisição Espanhola, a Inquisição mais violenta que falam, também eu tenho livros que falam sobre isso. Então, assim, a Inquisição não é esse terror que as pessoas falam, não, tá bom? As pessoas preferiam... Ué, tanto isso que Lutero é contemporâneo da Inquisição. E o Bendito não foi martirizado. O Bendito não foi condenado à fogueira, entendeu? Então, esse Exato. negócio aí, as pessoas querem taxar a igreja como uma coisa... A igreja é um monstro, é um mal para a sociedade, para a civilização. Pelo contrário, é importante se aprofundar nisso. Então, esse tema é um tema que vocês devem, assim, desbravar, tá bom? Nas fontes boas, nas fontes católicas. Mas, Um bom tema de live para a gente fazer, ó, Inquisição. dito no banco, vamos fazer. Vamos. Né? Até porque outra coisa que eu queria trazer aqui, nesse mesmo quesito da Inquisição, é que a gente tem que entender o seguinte: a gente não pode querer avaliar a Inquisição com o pensamento pelo qual nós temos hoje, pelas leis pelas quais nós temos hoje. Porque, primeiro, naquela época não tinha sistema carcerário. A pena daquela época era pena de morte. A pessoa fosse pega roubando para comer, era pena de morte. Não tinha outra saída ou como escapar. E como você mesmo falou aí, que muitas vezes era queimado bonecos representando o herege, a vida velha que ele tinha antes de abraçar a verdade. E como você também mesmo disse que muitas pessoas preferiam ser julgadas pelo tribunal da Inquisição Católica, acontecia o seguinte: às vezes ela era pega roubando para comer, um crime no reino. Mas ela começava voluntariamente a blasfemar somente para ser julgada pelo tribunal da Inquisição Católica. Porque de todos eles era o mais brando. De todos eles era aqueles pelos quais era o menos pelo qual se condenava à morte. Né? E, por exemplo, nesse quesito aqui da heresia, olha para você ver o pensamento de Santo Tomás de Aquino, né? Mas não distorçam, não. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão querer distorcer isso aí. São Tomás de Aquino dizia o seguinte: naquela época, de acordo com as leis daquela época, temos que pensar nesse quesito. Se a pessoa falsificasse a moeda real, né, que de um lado era o rosto do rei e do outro lado a coroa do rei, que daí vem o nome caro ou coroa, ela recebia qual sentença? Pena de morte. E Santo Tomás de Aquino, dando, né, essa fala, ele mesmo dizia o seguinte: ele levava o povo a pensar no seguinte: e o herege? Que ele falsifica a fé e leva outras pessoas à perdição eterna por meio da sua heresia. O que ele merece? Pena de morte. Era isso que Santo Tomás de Aquino defendia. E muitas pessoas acham que qualquer um iluminado naquela época era inquisidor, né? Não era bem assim, não. A pessoa tinha que ter mais de 40 anos, né? Tinha que ser doutor em teologia, doutor em direito canônico e ser, o mais difícil, nomeado pelo Papa. Então, ou seja, já não era qualquer um. Otávio, dá uma olhada no tempo aí. Não sei, talvez pode ser que É, caia a live. tô vendo aqui que vai cair. Eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2 só para dar uma pincelada geral nesse quesito e já encerrar de vez. Então, esse tipo de coisa, é esse tipo de visão que a gente tem que ter, né? Então, na parte 2, entrem aqui, porque temos algumas coisinhas para poder estar falando aí. Cá estamos novamente para a parte 2. Acabou caindo aí, mas
devido ao tempo, mas enfim, só para termos esse término e essa pincelada geral aqui. Aí, se ele entrou, chamar ele aqui novamente para a gente poder, de fato, concluir a live. Pensei que ia concluir na parte 1, mas achei melhor e oportuno. Celito, o que eu queria tá trazendo aqui nessa parte 2 aqui, é que, de fato, você concluísse aí com uma fala final, e depois a gente pudesse estar fazendo aqui a propaganda das lojas, a edição Insignis, né? Como aqui o quesito da camiseta e de tantos outros produtos aí. Obrigado. Pô, que pena que você não recebeu tudo, né, meu? Porque o Thales comprou tudo das edições Insignis, graças a Deus. E tá indo sua boina, viu? Sua boina vai chegar pra você. Quero ver você usar a boina agora. Converterei minha boina. Agora só falta tereré, né? Eu quero apenas dizer uma coisa para as pessoas que nos acompanharam, né, vão nos acompanhar. Ninguém pode ser ao mesmo tempo, já dizia a física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Né? Então, ninguém pode ser ao mesmo tempo bom e mal. Né? Isso é maniqueísmo. Né? O Thales falou sobre isso, dualismo. Então, nós precisamos o quê? Ser católicos. Né? Eu não posso ser católico e feminista ao mesmo tempo. Eu não posso ser católico e ser espírita ao mesmo tempo. Eu não estou falando mal dos espíritas, não estou falando mal das feministas, eu estou falando para católicos. Eu não posso ser católico e ser abortista. Eu não posso ser. Então, o que eu diria é que nós precisamos nos converter. Nos converter à igreja. Nos converter à doutrina católica. E dar a nossa vida por isso. A todos os irmãos aí que já exercem apostolado, né, os pregadores que nos acompanham, que talvez vai assistir essa live, nós precisamos ensinar isso, pessoal. Formar as almas o máximo de católicas que nós pudermos. Ensinar o máximo para as pessoas a serem bons católicos. Assim nós conseguiremos formar uma civilização aí do amor, uma civilização da caridade, a civilização que nosso Senhor Jesus Cristo ele sonha, não é? E prepararmos a nossa alma, a nossa vida para quando Jesus voltar. Então precisamos fazer isso, precisamos formar o máximo de almas católicas, mentalidade católica, né? Estudarmos o catecismo, estudarmos o magistério, os documentos do Papa e, unidos à sé de Pedro, a Jesus por Maria, nós esperarmos, aguardarmos com muita esperança o triunfo do Imaculado Coração de Maria que vai acontecer. Para isso nós precisamos preparar aqui, né, já, alargar cá o reino de Deus, preparar o reino de Jesus, a vinda de Jesus, por meio do reino de Maria. Então, que todos nós possamos nos unir, meus irmãos. Parabéns a todos vocês aí, jovens, que foram xingados, avacalhados, perseguidos, humilhados nesses dias por conta da defesa do aborto. Parabéns, viu? Parabéns você que não conseguiu ficar em silêncio. Parabéns você que não conseguiu ver tamanha crueldade, tamanho pecado que clama aos céus e não conseguiu ficar quieto. Isso significa que você está vivo. Já dizia Nelson Rodrigues, né? Só um cadáver não reage aos vermes que o corroem. Né? Eu sou reacionário porque eu estou vivo. Então nós precisamos reagir contra isso com prudência, não vamos também querer ser templário de internet, vamos ter prudência, vamos estudar, não vamos também querer sair aí dando tiro para todo lado, vamos nos preparar, principalmente espiritualmente. Então, gente, vamos nos ajoelhar, vamos rezar o terço todo dia, vamos tentar fazer oração mental todo dia, vamos estudar a fé católica, aí acompanhe o Thales, acompanhe os apostolados católicos que oferecem conteúdo formativo assim, e vamos fugir. Eu sei que parece que nós estamos como ovelhas sem pastor, me sinto assim também, mas há muitos pastores e bons pastores que nós podemos nos apegar e sugar
desses bons pastores, nos sentirmos seguros. O que nos dá segurança é a fé católica. A fé católica nos dá segurança. Quando estamos com a verdade, nada pode contra nós. E a fé católica é a grande verdade, porque Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. Então, enquanto nós estivermos com Jesus, ouvindo Jesus por meio da igreja, esperando que ele volte, ouvindo a igreja, nós então, quando ele voltar, ele vai olhar para a gente e vai falar assim, ó, vinde, benditos de meu Pai. Né? Ele já foi preparar um lugar para nós. Então, eu quero ouvir isso. Eu não quero ouvir, eu não te conheço. Ah, mas eu preguei, fiz live, Jesus. Meti o pau nos hereges. Não, eu não te conheço. Ah, mas eu estudei o catecismo. Não, eu não te conheço. Ah, mas eu estudei, preguei para o Brasil inteiro. Eu não te conheço. Não, não quero isso. Eu quero ouvir, vinde, benditos de meu Pai. E é por meio dos frutos, dos dons do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo que nós, então, chegaremos no céu com as mãos cheias e apresentaremos diante de Deus. E muita coisa, Thales, que vai estar nessas mãos cheias aí, né? A minha vai ter pouquinha coisa, mas vai estar lá. Vai ter nossas lágrimas, aquelas pessoas que nos criticaram, nos perseguiram, zombaram de nós, nos crucificaram, nos expulsaram, chamaram a gente de fanático, de louco, de lunático. Essas lágrimas nós apresentaremos todas a nosso Senhor no céu. Porque hoje, eu quero concluir dizendo isso. Hoje, sinceramente, pessoal, não existe nada tão importante para a igreja do que sofrer por ela. É tempo de sofrermos pela igreja. É tempo. Então, se você não tem coragem, não tem problema. Então, reze. Né? Se você não tem coragem, quer ficar mais escondidinho, temos muitos santos que ficaram assim, né, que foram para o deserto. Mas, se você é um combatente, vá para o combate, viu? Agora, se você quer ser relativista, se você quer ficar de mimimi, vai chorar no colinho da mamãe, vai pedir tetezinho para a mamãe, porque o céu é para os violentos. O céu não é para quem quer tomar Danone, para quem quer tomar todinho. O céu é para quem quer tomar a cruz. Então, quem não quer, vai chorar no colinho da mamãe, tá bom? Nós vamos aí, se Deus permitir, com muita humildade, né? Com muita modéstia e humildade, nós vamos aí combater o bom combate. E é isso que nós devemos fazer por amor a Jesus, dar nossa vida. Perfeito, perfeito, sem mais. E Celito, aqui deixo o espaço aberto, né? Pode aí fazer as divulgações aí dos produtos das edições Ignis. Enquanto isso, as pessoas, se quiserem mandar algumas perguntas aqui para a gente responder algumas e já encerrar a live, fique à vontade. Pode mandar perguntas aí, pessoal. Vamos conversar qualquer coisa aí. Bom, o Thales deu essa abertura, então, na bio do meu perfil, do meu Instagram, se você clicar, tem lá um Linktree lá. Você vai clicar e lá nesse link está tudo aquilo que você pode ajudar a nossa comunidade. Tem a loja Edições Ignis, tem camiseta, tem os quadros PVC, tem os livros, né? O livro do Padre Júlio Maria está quase acabando já. O da Santa Missa tive que pedir mais, porque graças a Deus foi bastante. Então, você pode entrar lá e adquirir nossos produtos, ou pode me chamar em inbox aí mesmo, tá bom? Que a gente conversa, não tem problema. Entre nas redes sociais da comunidade Ignis, nós estamos aí intensificando as postagens, né? Nós estamos fazendo ofício todo sábado. Está se rezando, não sei se está mesmo, mas todo dia às 6 da manhã, as laudes, rezam as vésperas. Eu acho que não está rezando as completas, mas tem aí as horas altas da liturgia das horas no Instagram da comunidade. Então siga a comunidade Ignis, siga a mim, siga o Thales, aí os meus seguidores. E eu acho que é só isso, viu? Só isso. E reze por nós. Reze pela comunidade Ignis, reze por mim, reze pelo Thales. E eu acho que é isso, Thales. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Celito. Eu que agradeço. E essa camiseta aqui, ó, até comprei ela há 1 ano atrás, essa daqui, ó. É mesmo, hein? Salve Home. E eu falei com o Celito o seguinte, Celito, amanhã eu tenho uma aula com um professor lá que adora falar mal da igreja. Eu vou fazer questão de ir com essa camiseta na aula dele. E fui. Né? Mas de vez em quando eu falo com o pessoal, não, eu parei com esse negócio de treta, depois que a gente começa a trabalhar, tem conta para pagar, não tem mais esse tempo para ficar tretando, mas de vez em quando a treta chama, né? Fazer o quê? Não, a treta vem atrás de nós, a gente quer fugir, mas Deus me livre. É aquela, né? A verdade é que o amor pela igreja que gera a treta nos consome, então fazer o quê? Então, meu irmão, mais uma vez eu te agradeço demais, imensamente, né? Pela sua disponibilidade de estar gravando essa live juntos aqui. E que
talvez a terceira ou a quarta live de muitas ainda, né? Ainda iremos gravar bastantes ainda, né? Vamos fazer Esse uma por ano, mês. Fazer uma por mês. vamos, se Deus quiser. E, enfim, não sei como é que vai ser no final do ano aí, né? Mas parece que o corona vai atrapalhar minha ida aí para Votuporanga, né? Espero que, enfim, quando der aí, que eu apareça aí para a gente poder, enfim, né? Tocar o terror pelos lados aí. Não, vem para cá. Vem sim, viu? O pessoal quer conhecer você pessoalmente aqui na comunidade também. Vem, passe uns dias aqui, vem descansar. Você precisa descansar também, viu? Aqui tem caminha, tem tererezinho, pode vir. Tá tudo bem. E aqui tem muito fogo católico, irmão. Você vai ter que suportar o fogo Amém. católico. Ah, Maju, já quero meu quadro. Certeza que é de futonchim. Certeza. Não só o quadro, como também a camiseta, né? Como ela cobrou. Nossa senhora, essa camiseta nós temos que lançar, hein? Vai ser a camiseta do século, essa aí. Perfeito. Então, pelo visto aqui não tem... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Acho que só o pessoal agradecendo e parabenizando a gente pela live aqui. Mas, enfim, fiquem todos com Deus. Forte abraço. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. E anunciemos, pois, o Evangelho no poder e no fogo do Espírito Santo. Defendamos Cristo e sua Santa Igreja e, se preciso for, demos a vida por ela, para que assim conquistemos, pois, almas, corações e o mundo, unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria. Celito, meu irmão, boa noite, um abraço. Fiquem todos com Deus. Salve Maria. Salve Maria, salve Roma.